estar aqui nessa manhã. Uma honra honrar essa casa e viver com os meus irmãos 77 anos. Eu estive com vocês na sexta-feira. Sexta-feira foi possível ministrar sobre esse tema, não deixe a chama apagar. Eu creio que o Senhor falou a todos nós. Ontem nós tivemos uma reunião, eu tive o privilégio de ministrar nessa casa para os líderes, para os voluntários, e foi possível derramar essa porção. E hoje é um privilégio estar vivendo essa manhã com vocês. Quero agradecer aqui a liderança dessa casa, o pastor Ulisses, sua família, meu amigo Nuno, companheiro de reino. O Nuno não falou aqui, mas eu tive o privilégio de escrever o prefácio de seu livro. O Nuno, no Brasil, ministrou no movimento universitário que lidera. Eu sou líder de um movimento universitário, nós alcançamos 580 universidades. Nós batizamos aproximadamente 3.000 jovens, e só de estudantes de medicina foram 2.500, foram 80.000 estudantes de antropologia, de filosofia, de sociologia alcançados. E não teve a honra de estar conosco ministrando num momento chamado Pense Brasilidade. Ele é português, é brasileiro, mas ele, com a porção que ele carrega e com o legado espiritual que ele tem diante de Jesus na cidade de Portugal, a nossa nação abriu o coração, recebeu ele, e ele é um dos portugueses mais conhecidos no Brasil pela porção que o Senhor derramou sobre ele, e também com esse movimento de jovens que foi tão relevante, que é a porção que ele carrega. E ontem nós saímos, e eu tive a honra de conhecer um lugar bem moderno aqui em Portugal, na verdade em Lisboa. E eu tive contato com uma ovelha minha que não vi há alguns anos, e ela começou a viver um processo quase cético, mas sabe, o Senhor abriu o coração e o Senhor usou um número. Ela foi muito impactada com a sua vida. Então, glória a Deus por isso. Bem, nessa manhã eu quero contribuir com aquilo que vocês carregam e com a porção que Jesus tem derramado. Passei a madrugada em oração, passei essa manhã em oração juntamente com o meu discípulo. A minha nação, o Brasil, uma nação muito avivada, e nós temos essa cultura, e Jesus finalizou algo no meu coração. Ontem, após nós saímos de um momento de comunhão, tive a honra de conhecer e ter um tempo mais presencial com o Júnior, e ele falou com muito amor sobre o que o Senhor está fazendo, sobretudo no coração dele, e também nessa nova jornada, uma nova geração nessa igreja. Eu louvo a Deus. Hoje eu quero ministrar, para finalizar a minha participação, e certamente esse fim de ciclo, são 77 anos, início, portanto, de uma nova temporada. Eu quero ministrar sobre discernimento espiritual. Abra a Bíblia comigo, por gentileza, em Lucas, capítulo 9, a partir do verso 28. A minha tradução é King James atualizada. A partir do verso 28. Lucas 9, 28 está escrito: Passado quase 8 dias após o pronunciamento dessas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto foi se transfigurando e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Então surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente, mas despertaram de súbito e viram a fulgurante glória de Jesus e os 2 homens que apareciam com ele. Quando estes iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos. Um será teu, outro será para Moisés, outro de Elias. Mas Pedro não sabia ao certo o que estava propondo. Entretanto, enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os encobriu. E grande foi o temor que sentiram os discípulos ao verem aqueles homens desaparecerem dentro daquela espessa nuvem. Então ele,
propagou-se uma voz afirmando. Então dela propagou-se uma voz afirmando: este é meu filho escolhido, a ele dai toda a atenção. Passando o som daquela voz, Jesus ficou só. Os discípulos então guardaram o que viram e ouviram somente para si. Durante aquele tempo não compartilharam a ninguém o que acontecera. No dia seguinte, assim que desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. De repente, um homem surgiu no meio da multidão, clamando em alta voz: mestre, suplico-te que socorra meu filho. É meu filho único. Um espírito se apodera dele. No mesmo instante faz o menino berrar, joga no chão, provoca-lhe com convulsões, até espumar pela boca. Jamais o deixa por muito tempo e, por meio de muitos sofrimentos, o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o espírito maligno, mas eles não conseguiram. Então declarou Jesus: ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco e sofrereis com a vossa incredulidade? Trazei-me aqui o menino. Enquanto o menino caminhava em sua direção, o demônio lançou por terra em convulsão. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou de volta a seu pai. Diante disso, todos ficaram pasmos perante o poder majestoso de Deus. E enquanto todas as pessoas estavam maravilhadas com seus feitos, todos prodigiosos, ele comunicou aos seus discípulos: dai toda a vossa atenção às palavras que vos passo a revelar. O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Todavia eles não conseguiram entender o significado de tais palavras, pois foi-lhe vedado esse entendimento, a fim de que não o compreendessem, e tinham receio de pedir mais explicações a Jesus a esse respeito. Louvado seja o nome do Senhor. Na década de 70, nós tivemos uma reunião muito importante na história do cristianismo, chamada Escola de Lausanne. E uma pergunta foi feita nessa reunião: como traduzir a sala do trono para o homem contemporâneo? O Billy Graham, junto com o Francis Schaeffer, responderam: isso é possível ganhar um homem contemporâneo sendo um homem contemporâneo. Muitas pessoas perguntam para mim no Brasil: eu sou líder de um movimento universitário, sou professor de história, de antropologia e de filosofia contemporânea da minha nação. E muitos me perguntam: Gil, como é possível ganhar uma geração de estudantes universitários no meio de uma geração ateísta humanista, que ama a filosofia ateísta humanista e que vive, portanto, um liberalismo, sobretudo teológico? Como é possível, então, entrar dentro de universidades e ministrar o Evangelho com afinco, a ponto de batizar estudantes universitários no apogeu de uma geração ateísta? E a resposta é a mesma de Billy Graham e a mesma de Francis Schaeffer. É possível ganhar um homem contemporâneo sendo um homem contemporâneo. É possível ganhar um acadêmico sendo um acadêmico. E com isso, meus amados irmãos, a passagem que lemos nos convida a fazer 3 análises textuais pontuais, onde nos apresentam 3 telas. Eu irei categorizar, portanto, de 3 maneiras. A primeira tela que o texto nos evidencia, nós temos os 3 discípulos que subiram com Jesus para orar. Eles são Pedro, Tiago e João. Eles não oraram, eles não jejuaram, eles dormiram, eles não buscaram a Deus, mas subiram com Jesus para orar. Eles não oraram, não jejuaram, não buscaram a Deus, mas subiram com Jesus, e Jesus os convidou para orar. Mas eles estavam em uma geografia de abundante revelação, estavam no monte. E eu quero categorizar isso como a espiritualidade do monte, a espiritualidade da geografia que manifesta o sobrenatural, onde havia uma poderosa manifestação sobrenatural. Havia abundância, portanto, de evidências espirituais. Havia êxtase em grande escala, mas não havia discernimento do que o Senhor estava fazendo. Essa, portanto, é a espiritualidade do monte. Você faz parte de uma geografia, você vê o que o Senhor está fazendo, mas você não tem discernimento para entender o que o Senhor está fazendo. E quando você não tem discernimento para entender o que o Senhor está fazendo, o time é perdido. E isso é importante.
Deus, no Antigo Testamento, visitava homens de Deus, e a história do livro de 1 Samuel afirma que havia um sacerdote ali, que recebeu uma oferta, que era um garoto, fruto de uma mulher estéril, Samuel, e ele, portanto, dorme no quarto dos filhos, e os filhos não temiam a Deus como o sacerdote deveria temer, diz as Sagradas Escrituras. E muito possivelmente, na cultura espiritual, no judaísmo, Deus, a manifestação de Deus, o poder de Deus vinha sobre o sacerdote, mas o sacerdote não posicionado adequadamente. Deus decidiu visitar o quarto ao lado. E quando nós não temos discernimento espiritual, a graça de Deus para de vir, porque o time é perdido, e porque nós não temos discernimento espiritual. E a Bíblia diz que a glória de Deus, que era para vir com o sacerdote, mas ele não se posicionou como deveria, Deus decidiu visitar o quarto ao lado. O discernimento espiritual é claro diante disso. Portanto, nós temos aqui no texto lido que Pedro, Tiago e João foram convidados a Jesus para orar, não oraram, não jejuaram, não se consagraram, dormiram. Eles estavam, portanto, numa geografia onde havia abundância espiritual, mas eles não tinham discernimento do Espírito de visitar a terra, naquela configuração bíblica. Essa, portanto, é a espiritualidade sem discernimento. A segunda tela que nós temos no texto, nós temos outros 9 discípulos que não subiram com Jesus, mas ficaram em pé no monte. Eles também não oraram, eles também não jejuaram, eles estavam fazendo absolutamente nada, eles não estavam fazendo a obra de Deus, porque em outro texto paralelo a esse, Marcos 9, verso 16, nos afirma que eles estavam dando atenção e valorização a discussões sem valor, discutindo, portanto, com escribas. Essa é a segunda tela, é a evidência de um discurso sem poder. 3 estavam com Jesus no monte, numa geografia poderosa, manifestações sobrenaturais. Eles não tinham discernimento espiritual para evidenciar o que Deus estava fazendo. O restante estava no pé do monte, não oraram, não jejuaram, estavam discutindo, e eles tinham um discurso sem poder, que só gera constrangimento. Abra um parênteses, meus amados irmãos, para lembrar de Pedro, em Mateus 16, que é a primeira vez nas Sagradas Escrituras que nós lemos a palavra igreja no português. Quando Jesus chama os discípulos para Cesaré de Filipos, eu tive o privilégio de ir nessa geografia, e ele chama os discípulos e pergunta: quem eles dizem que sou? Era uma geografia pagã. Alexandre o Grande, na época das embarcações, ganhou aproximadamente 188 cidades, que batizou em sua própria homenagem, chamadas de cidades alexandrínicas. Entre essas cidades ele colocou cultura grega em abundância. E ele, portanto, coloca a cultura grega em algumas microgeografias, inclusive de território judaizante, por causa de diásporas que aconteceram. E o interessante é que, quando Jesus chega naquela geografia, existia o templo da deusa Afrodite, uma deusa da mitologia grega, escrita por Homero, um poeta cego. Ele evidencia, portanto, essa deusa evidencia, portanto, uma sexualidade, enfim, desfreada. Existia, portanto, um outro templo, nesse panteão de templo chamado Cesaré de Filipos, o templo do deus Pan, que era metade de homem, metade de animal. Era o deus que, na mitologia grega, era responsável pela agricultura. Existia uma gruta chamada a Porta do Inferno, consagrada ao deus Moloque, que assassinava crianças, onde mulheres também faziam aborto. E era chamado de a Porta do Inferno. Jesus chama os discípulos para uma geografia pagã, de múltipla cultura, e pergunta: quem eles dizem que eu sou? E os discípulos disseram: alguns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, alguns dos profetas. Aí Jesus pergunta: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde a Pedro: bem disseste, Simão Barjonas, porque quem te revelou quem eu sou foi o Espírito. E o texto diz: e te digo, eu te darei a chave do reino dos céus, porque tu és Pedro, tu és Petros, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A primeira vez que aparece a palavra igreja no contexto neotestamentário é Mateus 16. E te darei a chave do reino dos céus. A porta que você fechar, nenhum homem abre.
a porta que você abre, nenhum me fecha. O interessante é que nesse mesmo texto, Jesus, curiosamente, também chama Pedro de diabo. Porque no mesmo texto que Jesus chama Pedro de igreja, Pedro tem altivez, não tem discernimento espiritual, e Jesus está dizendo, eu vou para a cruz, e o destino é a cruz, e isso é glorioso. Só que Pedro diz ousadamente, não, Senhor, tu não vai para a cruz. O Senhor diz, cala-te, Satanás. No mesmo texto que Jesus chama Pedro de igreja, Jesus chama Pedro de diabo, por falta de discernimento. O interessante é que no Getsemane, obviamente passagem posterior ao texto que lemos aqui em Lucas capítulo 9, diz que Malco veio prender Jesus, e Pedro, que é a igreja, concorda comigo? É o espectro da igreja, para espelho para a igreja, pega uma espada, e na minha nação a espada é conotada como a palavra, aqui também? Portanto, Pedro pega a espada, que é a palavra, e corta a orelha de Malco. Jesus olha e diz, ei Pedro, abaixa a espada, para de viver pelo discurso e viva pela sabedoria. A ferida que a igreja gera, a ferida que Pedro gera, Pedro é impotente na arte de curar. Você é o filho de Adão. Ao ferir o homem como igreja, você não tem poder para restaurar a igreja. Ó filho de Adão, quem restaura a ferida que a igreja gera é só Jesus. E que Jesus nem está na geografia em que a igreja está. Porque na carta de Apocalipse é possível o Senhor remover o castiçal da igreja. Bem, o texto que nós lemos fala sobre essa segunda tela, portanto, é o discurso sem poder. É necessário que uma igreja de 77 anos tenha discernimento espiritual de seu tempo, da sociedade que está vivendo e de uma nova geração. E com todo zelo, meus amados irmãos, após servi-los nesses 3 dias, eu vos pergunto, cadê os seus netos? Cadê os seus filhos? Cadê a nova geração? Eu estive no centro de Lisboa e fiquei impactado numa geografia que só tinha jovens perdidos. A Europa é configurada como um continente pós-cristão. Uma sociologia ateísta humanista, liberal, profunda. E nos próximos 10 anos aponta-se que a Europa nunca mais vai ouvir falar sobre Jesus. Pergunta, cadê a nova geração? Cadê a passagem de bastão? E o perigo de chegar no céu e falar assim, eu fiz tanto. E o Senhor olhar e falar, cadê o seu filho? Porque está escrito, aquele que não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, perdeu a fé. E é pior do que um descrente. Nós precisamos ter discernimento espiritual, que além de uma fé robusta, fenomenológica, histórica, cada geração, segundo a escola de Lausanne, cada geração é responsável a pregar para a sua geração. Eu faço parte de uma nação avivada, é verdade. Lá na minha nação é possível o avivamento continuar pela passagem de bastão, onde uma geração mais nova caminha com uma geração de pais na fé, juntos, para que haja uma igreja multigeracional, de pais e filhos, de crianças. E a pergunta, como é que as crianças da contemporaneidade viverão nos próximos 50 anos? Quem vai pregar para eles? E essa geração vai ser os youtubers? Os influencers? Imagina uma igreja viva na cidade, mas também se comunica com o seu tempo, com sua geração, com sua juventude, com os pais na fé, todos juntos, na mesa como família, todos juntos. A terceira tela que nós temos é um cenário apresentado por Jesus, onde a vida deve ser marcada por oração, por obediência e por poder. Compreendendo o cenário sociológico que está acontecendo, Jesus desce do monte.
Jesus estava com os discípulos na geografia do poder, os discípulos não tinham discernimento. Jesus desce, a galera está no monte discutindo sem discernimento, e Jesus chega. E Jesus nos evidencia que ministério vida com Deus deve ser marcada por poder, por obediência e por oração. Se não, vejamos. Após te apresentar, portanto, meus amados irmãos, essas três telas aqui em Lucas capítulo 9, agora vamos a algumas análises textuais. Vendo, portanto, a partir desse primeiro cenário apresentado, uma espiritualidade sem entendimento, essa perceptível ausência de discernimento de espírito, diz a Bíblia que Jesus subiu ao monte com o propósito de orar. Nós não sabemos que monte é esse. A tradição evidencia que deve ser o Monte Tabor, porque fica próximo de Nazaré. Outros estudiosos afirmam que deveria ser o Monte Hermon, porque uma semana antes, Jesus, portanto, tinha vivido o que acabei de narrar em Cesaré de Filipos. Pedro, tu és a igreja. No extremo norte de Israel, nos braços do Monte Hermon. Bem, para nós não interessa qual é o monte, porque nós não queremos em peregrinação sagrada. Mas o interessante, o fato é, diz a Bíblia que Jesus sabe o propósito que ele está indo. Ele tem discernimento do que ele está fazendo. Ele, portanto, sobe com o propósito de orar. Mas Pedro, Tiago e João não oram. Olha para mim. Enquanto eu estalo os dedos, uma geração está indo para o inferno. Enquanto eu estalo os dedos, alguém está suicidando nesse presente momento. Enquanto eu estalo os dedos, alguém está discipulando uma geração nova. Enquanto eu estalo os dedos, alguém está gerando bússola para uma geração. A igreja de Cristo Jesus, ela tem que ser vibrante, continuar sendo vibrante. E a minha oração é para que o Espírito Santo venha permitir que essa igreja jubileu, que é linda e histórica, e glória a Deus por toda essa jornada, continue vibrando bom som, sendo uma harpa. Mas que não pare, continue trazendo, inclusive, falando o idioma de sua geração, trazendo, portanto, a evidência. E eu repito, cadê os nossos filhos? Caminhando conosco, estando juntos. Portanto, Pedro, Tiago e João, eles estão no solo sagrado, mas eles não sabem o que eles estão fazendo ali. Jesus chama os caras para viver esse discernimento, mas eles não conseguem viver tal discernimento. Bem, eles estão pisando no solo sagrado, eles estão vendo milagres, eles estão vendo coisas extraordinárias. Na verdade, 4 milagres aconteceram aqui nessa espécie de nuvem. O primeiro milagre que acontece, Jesus foi transfigurado diante deles. Eles têm uma teofania. O rosto de Jesus brilhava como o sol, e eles, portanto, não viam. As vestes de Jesus eram resplandecentes. Eu imagino que a glória de Cristo fez com que sua vista tivesse ficado cada vez mais embaçadas diante do poder da glória da luz de Cristo. Lembra de Saulo? Olha para mim. A Bíblia diz, Atos capítulo 9, que Saulo estava perseguindo a igreja, e Saulo era fariseu dos fariseus. Ele era erudito na cultura judaizante. Ele era de Tarso, ele tinha, portanto, cultura grega. Saulo era um homem que tinha uma expressão tão fenomenológica no judaísmo, que ele era da tribo dos benjaminitas, muito provavelmente, segundo os melhores historiadores, provavelmente Saulo de Tarso era da genealogia de Saul. Saulo. O interessante é que ele tinha, portanto, provavelmente um sangue de linhagem real. Ele era intelectual por ser de Tarso, era um homem que tinha uma expressão sensível a nível judaizante, porque ele era um doutor. Quando você vê a palavra fariseu, biblicamente, a nível sociológico, para aquele contexto histórico, falamos, portanto, de um elogio intelectual. E aí nós temos, então, um lorde, Saulo. Só que ele estava presidente da igreja. E seus maiores biógrafos afirmam que ele tinha 1,5 metros de altura, cabeça inchada, manca e míope. E pregou o evangelho para civilizações que tinham uma cultura onde os homens tinham 1,90 m, loiros dos olhos azuis. E o poderoso na
na jornada de Saulo é que quando ele vai perseguir Jesus, Jesus aparece para ele. E o texto é clássico, ele cai e acontece algo fascinante. O homem que sabe quem é Deus, por causa da cultura judaica, Saulo, o homem que tem, ele leciona sobre as leis. Esse homem que sabe quem é Deus, só tem um contato com Jesus depois que ele cai e fica 3 dias na escuridão. Você pode saber quem é Deus a partir da sua religião. Agora, você só vai ter uma profunda revelação de Cristo depois que você cai e for desconstruído, e o Senhor denunciar a escama dos olhos, e você vê o mundo como o mundo de fato é. Saulo viu o mundo como o mundo de fato era: escuro. Por isso que ele ficou cego. Mas graças a Deus que Ananias estava a disposto do reino e orou, e ele foi curado. Ele, portanto, a partir desse momento teve discernimento espiritual. O interessante é que nessa nuvem acontecem alguns milagres. O primeiro milagre foi Jesus ter se transfigurado diante deles. O rosto mudou, eles tiveram uma teofania. O segundo milagre era a aparição de Moisés e de Elias, representantes da lei e dos profetas, apareceram em glória conversando com Jesus sobre sua partida para Jerusalém e certamente sobre a consumação do seu último sacrifício de sangue na história. Do último, portanto, derramamento de sangue, onde o sangue de um inocente foi derramado no lugar do sangue de um culpado, estabelecendo para nós, portanto, um novo e vivo caminho para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E, portanto, nós temos o santo sacrifício de Jesus na cruz, que aboliu então os animais mortos sobre o altar. E, portanto, nós temos um texto que é inevitável não ler. Acompanhe comigo. Lucas 9, versos 31, está escrito: apareceram em glória esplendorosa e falaram sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Portanto, a conversa de Moisés e de Elias, quando apareceu a Jesus no Monte da Transfiguração, foi sobre a morte de Jesus. O interessante é que a palavra partida no texto, no grego, tanto na Septuaginta quanto nos originais dos evangelhos, a palavra grega partida é êxodos, com U, que aponta para a palavra êxodo. Mas nesse caso, a tradução da Septuaginta fala sobre uma partida para morrer. Ou seja, Moisés e Elias apareceram no Monte das Transfigurações e começaram a conversar com Jesus sobre a sua morte. Bem, eles viram então um terceiro milagre. Eles viram uma nuvem luminosa que os envolvia. Então, eles veem 4 coisas inevitáveis dentro da nuvem. Eles escutam agora o 4º elemento do milagre: uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, a quem muito me comprazo. Apesar desses discípulos estarem vendo milagres, apesar desses discípulos estarem na geografia do milagre, apesar desses discípulos contemplarem milagre, eles não tiveram discernimento espiritual. E quantas vezes nós somos assim, irmãos? Nós estamos no lugar sagrado e nós não entendemos o que Deus está fazendo. Nós precisamos ter sensibilidade. Eu estou sensível hoje porque eu passei a madrugada em consagração orando por você. E essa manhã eu e meu discípulo, geralmente pela manhã nós vamos para a academia, mas no domingo a academia está fechada. Então a gente colocou o joelho no chão e oramos. Ontem, após estar com o Júnior, o líder de adoração dessa casa, eu fiquei muito sensível. Ele esteve numa roda onde nós oramos por uma jovem. Eu fiquei sensível ao ver o centro de Lisboa cheio de jovens, irmão. Imagina uma igreja vibrante, cheia de jovens, irmão. Apaixonado por Jesus, aprendendo o seu legado, irmão, da sua história com Deus. Cada geração precisa ganhar a sua geração. Com toda a sensibilidade espiritual, com todos eles em honra. A passagem de bastão é fundamental para a continuidade da igreja. Por isso que eu quero te convidar, minha amada irmã, meu amado irmão,
que nós venhamos orar a Jesus para despertar os jovens de Portugal. Ter uma igreja vibrante, não apenas a partir daquilo que o Senhor faz com o espiritual, como o texto diz, mas que nós devemos ter discernimento, que só é lícito vivermos o espiritual se for para a salvação de almas, e que o nome de Jesus venha ser glorificado nisso. Portanto, meus amados irmãos, Jesus, ele se manifestou. Apesar, portanto, dos discípulos estarem na geografia do milagre, eles estão desprovidos de discernimento espiritual. E aqui, queridos, temos uma poderosa análise textual. Enquanto cristãos, somos naturalmente ativados sobre a natureza espiritual mística. Nós nos surpreendemos se alguém viu um anjo, se alguém teve uma revelação, se há algum mover espiritual a partir de dons espirituais. Eu sou brasileiro, e enquanto brasileiro, nós somos naturalmente ativados por esse misticismo. E não tem nada de errado, cara, em nós amarmos o sublime, o transcendente. Faz parte da nossa fé, nós somos espirituais. Agora, nós precisamos ter discernimento do que está acontecendo. Portanto, eu quero reafirmar que nós precisamos ter esse discernimento. Nós cremos em milagres, nós oramos por milagres, nós acreditamos em milagres, nós oramos para que o Senhor se manifeste por milagres, e nós aguardamos milagres, e é necessário que nós tenhamos essa convicção. Não é verdade, portanto, que apreciar milagres, que você esperar mais por milagres, você vai crer mais em Jesus ao você presenciar, do que na ausência de milagre. Os discípulos estavam na geografia do milagre, eles presenciaram milagres, mas a respeito disso eles não se santificaram a respeito disso. Nós precisamos ter discernimento espiritual e ter uma vida focada naquilo que é eterno. Ou seja, tudo que eu vivi para trás foi relevante. Foi incrível, graças a Deus. Só que tem muita coisa para viver. Eu preciso avançar. E olhar para trás significa paralisar. Eu tive uma irmã que faleceu. Ela teve apendicite. Não sei se é o nome aqui. Supurou. Ela tinha 5 aninhos. Para quem estava ontem na reunião, sabe da minha história? Eu não vou contar porque dá muito tempo. Mas minha mãe, em um estado de vulnerabilidade social, ficou duplamente desesperada. Minha irmã caçula faleceu. Minha mãe entrou dentro de uma igreja desesperada, tomou o microfone da mão do pastor, desesperada, e falou: peço que vocês orem porque meu filho acabou de morrer. E no Brasil acontecem esses milagres de verdade. Eu sofro disso, eu presenciei isso. E aí o pastor orou do altar: Deus, igreja lotada de jovens, Pai, nós oramos para que o Senhor visite o hospital, repreendemos o espírito da morte, etc. Minha mãe saiu dali, chegou no hospital, o corpo da minha irmã não estava mais no quarto. Minha mãe foi procurar: cadê minha filha? E foi para o necrotério do hospital. Conhece para o necrotério? Foi para o hospital, ou melhor, foi para esse lugar, não encontrou. De repente falaram: cara, cadê minha filha? Chegaram na liderança dos enfermeiros e falou: acho que ela foi para o 8º andar. Quando a minha mãe chega no corredor, ela escuta a voz da minha irmã sorrindo, pedindo comida. E quando minha mãe entrou no quarto, estava 3 metros ao redor da minha irmã, e eles estavam assim, boca aberta, e eles comentando com ele: não tem explicação, o nome disso só pode ser ressurreição. Graças a Deus. O impressionante, meus amados irmãos, é que essa evidência de milagre foi tão poderosa, fez parte do meu passado, marcou a minha história, mas ela me deu forças e me catapultou para as próximas estações. Então que nós vamos ter um discernimento espiritual de compreender que tudo que eu vivi é raiz. Agora está na hora de podar a árvore para que dê mais frutos, e que esses frutos venham dar mais frutos. Você sabe que o que forma uma floresta são os passarinhos. Eu faço parte de uma nação onde o Amazonas está lá. São os passarinhos os responsáveis por uma grande floresta, porque eles distribuem as sementes. Em nome de Jesus, que Jubileu venha ser uma árvore que dê sementes. Amém. Mas não pegue
as sementes mais jovens e as disseram. Porque aquilo que é um jardim, se não tivesse cuidado, pode transformar no deserto. A minha sensibilidade espiritual é que nós vamos aprender com um texto bíblico. Adão e Eva foram tão intensos diante do Senhor, mas quando a mulher abriu a sua agenda para conversar com o diabo, falando de Eva, Satanás veio e colocou em xeque o jardim dela. Que o nosso jardim não venha ser colocado em xeque, mas nós vamos ter discernimento espiritual. Faz sentido para você? Amém. Bem, já indo para a parte final, o texto diz algo interessante. O texto diz que Jesus desceu. E Jesus, então, se deparou com uma geração de discípulos discutindo. E essa discussão gerou um conflito. Antes dessa discussão, nós vemos nas Sagradas Escrituras que apareceram dois personagens históricos no texto. É a geração de Elias e a geração de Moisés. Isso é curioso. E nós temos também a geração dos discípulos. Quando você consulta as Sagradas Escrituras para examinar isso, você se surpreenderá ao ver que essas três gerações viveram mais milagres das Sagradas Escrituras. E ao mesmo tempo foram as três gerações mais incrédulas. Não tivemos nas Sagradas Escrituras uma geração que mais viu milagres como a geração de Moisés. Inclusive o livro do Êxodo afirma que o deserto é o destino do homem livre. Porque o Senhor Deus usa Moisés e diz: Moisés, fala a Faraó, deixe meu povo ir para o meu povo me adorar no deserto. Foi no deserto, portanto, que o povo viu a camada de ozônio se abrir e Deus derramando pão. Foi no deserto que o Senhor Deus deu a arquitetura do éfode sacerdotal, a roupa do sacerdote. Foi no deserto que o Senhor deu a Moisés a arquitetura da Arca da Aliança, a arquitetura da tenda do encontro. Foi no deserto que o Senhor Deus mandou Moisés tocar na rocha de Meribá para sair água. Foi no deserto é o destino do homem livre. Mas a despeito de ver milagres, nós tivemos, portanto, a geração mais incrédula, a ponto de 4 milhões de judeus verem tudo isso. Só 2 entraram na terra prometida. Eles viram milagres, presenciaram milagres, mas se tornaram incrédulos. A geração de Elias era uma geração incrédula. Não tivemos milagres mais relevantes do que na época da geração de Elias. Ele desafiou sozinho 850 profetas, 450 profetas de Baal, 400 profetas da deusa Azera. A Bíblia diz que Elias ousado ora, a camada de ozônio se abre, Deus derrama fogo e o fogo bebe a água. Imagina que coisa gloriosa. Mas a despeito disso, aquela geração incrédula, a geração que viu milagres. Não tivemos nas Sagradas Escrituras uma terceira geração que viu mais milagres do que a geração dos discípulos. Mas a despeito de verem milagres, contemplarem milagres, viverem milagres, infelizmente essa geração se tornou incrédula. E após a ressurreição do nosso Senhor, começa, portanto, a grande comissão a partir da igreja. E, portanto, finalizando o meu sermão, nós temos no texto um outro momento em que a geração que estava ali no pé do monte também não estava orando, também não estava jejuando, também não estava buscando a Deus. Eles estavam com Jesus, eles faziam parte, portanto, da comitiva, mas eles não tinham discernimento. É necessário que nós não venhamos ser como esses irmãos, contemplando milagres, apreciando o que você está fazendo, numa festa de aniversário de uma igreja histórica linda, graças a Deus. Mas nós precisamos ter discernimento para não deixar a chama apagar e para que o Senhor venha catapultar. Bem, cada geração precisa e necessita ganhar a sua geração. Eu quero finalizar o meu sermão lembrando, eu sou professor de história, lembrando do dia D. Provavelmente vocês saibam do dia D. Nos Estados Unidos, eu sou um homem americano, do continente americano.
Os Estados Unidos enviou 1 milhão de soldados para a guerra. Imagina que é uma nação sem 1 milhão de seus homens em temporada de guerra. Bem, eu sei que a Europa sofreu de forma absoluta e significativa. Mas lá na América, as mulheres que até aquela década eram chamadas de donzelas e tomavam chá das 5, agora iam para as indústrias produzir armas para enviar para os homens da guerra. 70% dos homens que foram para a guerra voltaram em forma de medalhas. Morreram. Ficaram, portanto, uma geração de órfãos. E essa geração de órfãos começaram a ver a psicopatia da mãe. Ela que para a indústria dizia, você precisa, eu chegava em casa e dizia, aliás, você precisa estudar, você precisa ter as coisas, porque a guerra pode vir, você pode perder tudo. Essa geração vendo a falta de discernimento, perdão, a geração mais nova, vendo a falta de discernimento da geração mais velha, eles entraram em conflito e disseram, cara, esse conflito eu não quero me envolver. E começou uma frase, faça amor, não faça guerra, dos baby boom, os filhos pós-guerra. E aí nos Estados Unidos aconteceu demais isso. E aí eles começaram a divorciar-se dos pais pela falta de discernimento, porque, cara, uma geração mais nova não vai ter o discernimento de uma geração mais velha. Mas se nós não entendermos que é necessário nós termos sensibilidade, nós vamos perder uma geração. E foi o que os Estados Unidos viveu. Perdeu uma geração. E porque os Estados Unidos perdeu uma geração, você vai ter 68 em toda a América Latina, revoluções na América do Sul. E Marighella, no Brasil, foi um revolucionário, para alguns, herói, para outros, terrorista. Deixou um legado muito negativo na minha nação. Porém, nos Estados Unidos, você vai ter o histórico. 500 mil jovens clamando por sexo, droga e rock and roll. Porque uma geração não os entendeu. O que eles fizeram então? Se divorciaram dos pais e se casaram com os amigos. Quando eu falo casamento, eu não falo erótico. Eu falo de ouvir voz de influência. Aí você vai ter uma geração hippie, vivendo sexo, droga e rock and roll. Nesse mesmo ano, Simone de Beauvoir entrou no apartamento em Nova York com 28 mulheres, tirou seus sutiãs, colocou em panela de pressão e jogou em latas de lixo. Esse foi um dos passos significativos do movimento feminista naquele contexto histórico, jogando fora, portanto, a sua feminilidade no objeto sutiã e o trabalho doméstico no objeto panela de pressão. Conhece panela de pressão? Esse número de mulheres se multiplicou em 70. Nós temos então a marcha das 100 mil. 100 mil mulheres começaram a marchar pela pílula anticoncepcional. Entende o que eu estou falando? E aí o que você vai ter? Uma geração que se divorciou. No Brasil, a análise da década de 80, que foi o maior polo de avivamento que o Brasil viveu, 80, 90, hoje nós vemos um avivamento de jovens. Porque os pais não tiveram medo de passar o bastão, graças a Deus. Mas 80 e 90, nós vemos o boom do HIV. Porque essa revolução sexual, que foi gerada pela falta de discernimento dos pais, gerou uma juventude revoltada, não entende não? E aí houve a revolta. Era para o Brasil ser uma nação ateísta, humanista. Mas graças a Deus, que os nossos pais na fé, vendo o que estava acontecendo, chamou os filhos. Aí você vai ter, por exemplo, bandas como Diante do Trono, que o pastor Márcio Valadão, certamente vocês sabem do que eu estou falando, não se comunicava mais com a geração mais nova, chama os filhos e diz, vamos orar agora para essa nova geração. No apogeu do HIV, no apogeu de uma sexualidade esfriada. E aí o Brasil começou a viver avivamento, porque os pais na fé, não se comunicando com a geração mais nova, começaram a gerar vida
e catapultar os filhos. Eu creio no seguinte, cara. Eu sou pai. O meu teto ministerial tem que ser o piso dos meus filhos. E é assim que eu penso em igreja. Nós, lá no Brasil, e eu falo isso com temor e graça. O Nuno é meu amigo, ele sabe que eu falo com temor e graça. Nós temos 3 anos de igreja. Nós estamos indo agora para o 3º culto com aproximadamente 1000 membros. E quando eu penso isso, o meu discurso é um discurso mais tradicional. A minha estética é uma estética mais jovem. E a geração contemporânea é a geração que vai observar a imagem. Infelizmente, a rede social evidencia isso. Para você ter uma noção, meu irmão, de Alexandre o Grande até a primeira Revolução Industrial, o mundo não teve grandes avanços tecnológicos. O mundo ainda tinha como arma a espada. O mundo ainda tinha como transporte o animal, o cavalo. O mundo ainda tinha como componente de comunicação a carta. Nós não tivemos, portanto, em aproximadamente 2.300 anos, aproximadamente, nenhuma evolução tecnológica significativa. 2.300 anos. Mas a primeira Revolução Industrial até 2010, o mundo evoluiu aproximadamente 1 bilhão de anos em tecnologia. Em apenas 200 anos. Eu escrevi um livro, o livro está vendendo lá fora. Presta esse livro, por favor. Eu escrevi esse livro, se chama Graça Ensandecida, Adoradores no Território Acadêmico. Está aqui, eu trouxe para abençoar vocês. Esse livro conta um pouco sobre isso. No primeiro capítulo, eu tenho uma frase de Charles Chaplin: não sois máquinas, homens és quem sois. Depois eu falo sobre a grande depressão que veio no homem contemporâneo, porque o homem substituiu o contato humano por máquina. E você vai ter, portanto, uma juventude completamente depressiva. A Inglaterra é uma das nações mais suicidas da história, porque o contato humano foi sendo substituído por máquina, por causa da estética. E aí o que você vai ter? Você vai ter então, da primeira Revolução Industrial até 2010, você vai ter um homem cintulhando de conhecimento de estética. E aí você vai ter, portanto, o apogeu do telégrafo, o telefone com Graham Bell, você vai ter a pólvora, você vai ter as bombas atômicas, sobretudo com Albert Einstein. Você vai ter o apogeu da TV preta e branca, depois TV a cores, a internet, e muito provavelmente, irmãos, os meus amados irmãos que me ouvem presenciaram essas respectivas revoluções tecnológicas. Provavelmente não, vocês presenciaram isso. E a Igreja Jubileu presenciou essa revolução social ao longo desses quase 8 décadas. E aí, meus amados irmãos, nós chegamos no bug do milênio. Aí você vai ter o apogeu das redes sociais. Você vai ter, portanto, o homem se desconectando do homem e ficando cada vez mais preso à tela de um celular. Para você ter uma noção, eu sou mais conhecido fora da minha cidade do que na minha igreja, por causa da transmissão online. Deixa eu falar uma coisa. Se nós não nos atualizarmos para o nosso tempo, nós vamos perder uma geração por gente que tem contato profundo com Satanás, com o inferno, que investe milhões e milhões de dólares ou de euros em tecnologia para espalhar uma mensagem. Eu conversando com alguns ministros de Portugal e da Europa, é perceptível que o continente assiste muito o Brasil, por causa dessa... Nós entendemos a linguagem da nossa geração, mas nós não nos desconectamos dos nossos pais. E eu, com toda a sensibilidade, meus irmãos, meus amados irmãos, eu vejo Jesus vindo com muita força nessa nação, Portugal, com muita força. E a minha oração é que vocês vão ter discernimento, porque o Senhor está fazendo, para que vocês não venham permitir o time passar, porque uma geração tem que ganhar a sua geração.
Eu louvo a Deus, meus irmãos, por todo o legado que vocês viveram. Mas eu quero ovacionar de novo, como homem de Deus. Cadê os seus filhos? Cadê os seus netos? Cadê a nova geração? Cadê a passagem de bastão? E a minha sensibilidade espiritual é que Jesus, nessa conferência, venha gerar tanta vida, tanta graça espiritual, que o movimento de oração de jovens comece. Que os seus filhos amem Jesus, amem. O Júnior, não sei se todo mundo te conhece, acho que sim, faz assim, Júnior, por gentileza. O Júnior é músico, ele conhece estética, porque a arte é uma carruagem de transformação social. E o artista vai sempre ter a sensibilidade de ir na linha de frente para mudar uma cultura. E eu vou falar o que eu falei no primeiro dia, de Atos 1 a Atos 15, o Senhor trabalha com poder e maravilhas. De Atos 15 a Atos 28, o Senhor vem com mudança de cultura. Mas para toda mudança de cultura, o Senhor nos dá uma arquitetura. Eu vejo Jesus vindo com uma nova arquitetura, Júlia. Eu falo isso com o coração incendiado, meus irmãos. Não deixem esse time passar. E que o Senhor venha fazer queimar outra vez. E outra vez. E outra vez. Por que você está falando isso, Rio? Por causa do texto. O texto diz que tinha um pai desesperado. O texto diz que o pai trouxe um filho endemoniado por discípulos, sem discernimento. E a palavra filho no texto, no original, chama brefos. Brefos significa feto. Isso é, a criança estava endemoniada no útero, de cima do texto, por causa da palavra brefos. Um pai desesperado chega para uma geração de jovens, uma geração de discípulos, e o pai pede para os discípulos expulsar demônio do filho da criança, e os discípulos não têm discernimento. Os discípulos que estavam discutindo não tinham discernimento. Os discípulos que estavam no monte presenciando milagre não tinham discernimento, mas tinha uma geração nova, endemoniada. Quem vai expulsar o demônio dessa geração nova? Aí Jesus desce do monte e diz: ó geração sem fé, incrédula. Aí Jesus vai lá e Jesus tem sensibilidade com os pais e expulsa finalmente o demônio da criança. E com isso, eu digo a vocês, meus irmãos, existe uma geração que precisa ser evangelizada em Portugal. Cadê as vozes que vai conquistar essa geração? Então, com sensibilidade nesse aniversário de 77 anos, que Jesus venha incendiar vocês com a cultura do reino, com aquilo que vocês já carregam. E eu digo, eu amo os cabelos brancos, eu amo o legado, eu amo a história, como eu ministrei em todos esses 2 dias. Então eu vejo essa geração mais nova, e a minha sensibilidade é que a nossa voz venha a ser multigeracional. Que a nossa voz alcance a geração dos nossos filhos. Para que os nossos filhos não sejam discipulados pelos influencers, que tem sido uma voz de destruição do reino de Deus para uma geração. Baixa a cabeça. Se for possível chamar o time de adoração aqui. Eu quero orar com você, Pai. Eu oro, Espírito Santo, para que nessa conferência, ó Jesus, o Cristo crucificado, morto e ressuscitado se revele. Porque a maior elegância intelectual está em reconhecer a vida de Jesus como escola para a alma, que ressignifica a jornada. Jesus, nós sabemos que Tu és a pessoa mais importante da história. Tu és a pessoa mais santa da história. Tu és a pessoa mais famosa da história, mas Tu és o mais simples. Tu és o mais santo, mas Tu és o mais acessível. Tu és o mais importante, mas Tu és o mais disponível. Tu és o único Deus que habita em uma casa muito menor. O Senhor mora no nosso coração.
Pai, eu oro para que o Senhor venha incendiar os meus irmãos. Eu oro, Pai Santo, por uma futura geração. Eu oro, Pai Santo, pelos próximos passos. Eu te louvo, Pai Santo, pela arquitetura do reino. E clamo ao Espírito Santo para que o Senhor venha nos dar discernimento espiritual para essa próxima estação, para essa jornada. Em nome de Jesus. Você pode ficar em pé, meus amados irmãos. Eu quero te convidar a você estender as suas mãos. Eu gostaria de finalizar em adoração. E sensivelmente, solenemente, se você tem alguém para interceder, para colocar diante do Senhor, eu quero te convidar a você estender as suas mãos, se for possível, e você orar por alguém que você gostaria muito que o Evangelho a alcançasse. Enquanto o time de adoração se prepara, Espírito Santo, nós oramos por uma geração nova, para que eles continuem os próximos 77 anos. Eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor traga os nossos filhos. Eu oro, Pai Santo, para que o Senhor traga os nossos netos. Eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor venha trazer-os da nossa casa. Nós clamamos, Espírito Santo, para que o Seu poder venha acrescentar o Pai Santo com aquilo que o Senhor fez nesses quase 80 anos de igreja. Mas eu oro, Pai Santo, por renovo. Eu oro, Espírito Santo de Deus, assim como o pastor Brissos me apresentou o seu netinho, o seu neto. Eu oro para que a geração dele, ó Pai Santo, venha ouvir o seu reino e que esse altar venha se comunicar com a geração dos mais jovens, com a mesma graça que se comunica com a geração dos mais velhos. Pai, eu te louvo, Pai Santo, pelos jovens que virão. Te louvo, Pai Santo, por uma nova liderança que virá. Te louvo, Pai Santo, pelos novos líderes de Portugal, pelas jovens vozes de Portugal, que eles alcancem os nossos filhos, que eles alcancem os filhos dos nossos filhos, e que nós venhamos ter discernimento para aquilo que o Senhor está fazendo.